mais que os salários reais na maior parte dos países da Europa. É verdade que os dois são mais altos, portanto precisam crescer menos, isso é verdade. Mas esta discrepância, nós todos queremos que os salários reais cresçam. O problema é que só podem crescer se a produtividade aumentar, e se a gente não aumentar a produtividade, ainda, consequência, isto que está aqui. O custo de trabalho por unidade produzida, quer dizer, quanto é que custa, é a junção das duas coisas, a produtividade e o salário real, quanto é que custa produzir uma unidade. Ora bem, em Portugal, está tudo a 100 em 95, em Portugal, ultimamente recuperámos, mas estamos praticamente ao nível em que estávamos. Aumentámos os custos por unidade produzida. Os salários cresceram mais depressa que a produtividade. Ultimamente houve alguma recuperação. Entretanto, a Irlanda desceu que se fartou, ultimamente tem subido. Isto aqui é a Espanha, esta linha cinzenta é a Itália, esta linha azul que se vê mal é a Grécia, a linha atracejada é a média dos 12. Toda a gente ganhou produtividade e nós, alegremente, desperdiçamos. Este é o nosso problema competitivo. Ora, para um economista, a pergunta interessante é como é que isto é possível. Como é que é possível que um país aberto, com as empresas de facto em concorrência, ter esta discrepância enorme entre os salários internos e externos? E a resposta é muito simples. É que temos aqui a diferença entre o crescimento dos salários do total da economia e as do setor privado. E como veem, grande fatia em que o total da economia cresceu mais que o setor privado, ou seja, o setor público aumentou os seus salários. Lembram-se há bocadinho terem visto que o maior setor da economia portuguesa são os outros serviços. Esses outros serviços não estão em concorrência com o exterior. Educação, saúde, setor público, polícia, não estão. E têm salários, grande parte deles, determinados pelo Estado ao próximo, e essa determinação pelo Estado não tem concorrência. É uma administração administrativa. Não admira que esses salários possam crescer bastante mais do que a concorrência lá fora, porque estão desligados disso. O problema depois é que as nossas indústrias estão em concorrência, os nossos setores estão em concorrência, não podem pagar menos, porque um engenheiro num sítio, um contínuo num sítio é igual a um contínuo no outro, um engenheiro num sítio é igual a um engenheiro no outro. E, portanto, muito boa está a nossa indústria para conseguir aguentar salários que estão determinados e puxados por um setor que não precisa se preocupar com a concorrência. Neste problema, que é o mais dramático, vou citar talvez uma das mais dramáticas obras da economia portuguesa, da sociedade portuguesa, da cultura portuguesa, que é o Soldado Prático, de Diogo da Costa. Aqui cai a propósito um dito muito avisado de um rei de Coxim, o qual, vendo ir aquele estado empeorando, disse que logo ele começará a descair, tanto que de Portugal deixaram de vir estas três coisas: verdade, espadas largas e portugueses de ouro. Este é o problema da nossa competitividade. Bem, o passo seguinte, esta é a segunda fatia, já cheguei a meio, isto agora vai ser mais rápido, é o bloqueio financeiro. E o bloqueio financeiro é a situação talvez mais complicada, é a razão porque nós estamos com esta última crise que não desempata. Não é? Este é o drama, e o que é extraordinário é que vamos criar uma crise financeira em cima de um bloqueio financeiro. Esta crise, como toda a gente sabe, é uma crise financeira e está em cima do bloqueio financeiro. O total da nossa dívida externa, o total da dívida portuguesa, não é do Estado, é o total da economia, vê-se neste indicador chamado Posição de Investimento Internacional, que era 8% do produto nacional em 1996. Neste momento, os últimos dados são para 2008 e vamos em 90%. Já vamos ver o acréscimo de endividamento que houve em 2008, já estamos em 100%. Portanto, nós passámos, alegremente, nos últimos 12 anos, de um país praticamente de dívida externa, 8% do nosso produto, para um país que tem praticamente todo o seu produto já endividado ao estrangeiro antes mesmo de ele nascer. O acréscimo de endividamento, portanto, o aumento de endividamento, é simplesmente a balança externa. Isto é o saldo da nossa balança externa. Este é o buraco do 25 de Abril e a recuperação. Este é o buraco da crise de 83 e a recuperação. Este é o buraco dos NIECTERs, se me permite a expressão. E depois a recuperação do terminal Fairlane e o buraco desde o tabaco. Portanto, esta é a situação. O problema é que o buraco é semelhante àquele que tivemos do pior do 25 de Abril, em 77, só que, ao contrário do que aconteceu em 77, onde veio o Fundo Monetário Internacional e depois a casa em ordem, nós andamos nisto há 10 anos. E este é o nosso endividamento, este é o nosso bloqueio. E o acréscimo de endividamento é aos 10% do produto todos os anos. Isto está ali, né? Cerca de 10% todos os anos, somando 10% à nossa dívida. A dívida estava em 100%, não foi difícil assim passar de 8% para 90%. Visto de outra maneira, o que nós temos pagado de juros desta dívida, agora em percentagem das nossas exportações, reparem, nós praticamente não tínhamos dívida externa no Estado Novo, não é?
chegámos ao 26 de Abril e começámos a acumular a nossa dívida, isto é, portanto, isto é os pagamentos de juros ao exterior. Os pagamentos de juros ao exterior aumentaram, depois tivemos o buraco, depois de 83 e 85 e atingimos o pico, chegámos a ter um quarto das nossas exportações já guardadas para pagar juros. Depois a recuperação do Sr. Cavaco Silva, que estabilizou a situação, e depois, alegremente, desde o início da década de 90, uma subida, e neste momento já vamos acima dos 35%. Neste momento a nossa exportação, 35%, é para pagar juros da nossa dívida. A situação, isto é um bocadinho enganador por uma razão simples, é que nós praticamente não tínhamos nenhum investimento lá fora nesta fase. E agora não só pagamos, mas também recebemos. Recebemos o saldo, este saldo é menos grave do que foi. Agora estou a entrar em conta, não apenas porque nós temos que pagar, mas também porque recebemos lá fora dos nossos investimentos. Portanto, o buraco foi muito grave, o saldo da balança de rendimentos chegou a ser um quarto das nossas exportações, depois da nossa recuperação, neste momento não chegou a um quarto, está em 15%. Mas, de qualquer maneira, estamos a encaminhar para uma situação. Portanto, a posição financeira não é tão grave como já foi, não é tão grave como foi no início dos anos 80, mas temos um problema grave. Outra consequência da mesma coisa é a diferença entre o rendimento nacional e o produto interno. Isto é um bocadinho técnico. O produto interno é o que a gente produz, que os portugueses produzem. O rendimento nacional é o que fica na mão dos cá vivos. Aquilo que temos que pagar de juros lá para fora não vai ser melhor. Ora bem, nós produzíamos 100%, né? E o nosso rendimento era, pedíamos 8% em pagamentos nos anos 50, nos anos 60, depois o buraco que tivemos, já falámos há bocadinho, e depois a recuperação, quase que tivemos cá dentro a situação e agora estamos outra vez a agravar. Estamos a perder, estamos a pagar lá para fora, porque o que nós produzimos, uma parte disto tem que ser lá para fora, é aquela diferença em relação aos 100%. Quem é que deve e quem é que poupa em Portugal? Bem, esta é a situação. Está a ser um bocadinho rápido, desculpa. Esta é quem é que deve. Bem, isto são as empresas devem, estão a investir, e isto é o Estado. O Estado com a sua dívida pública. Portanto, isto é as empresas, isto é o Estado. Depois, quem é que poupa para isto? Bem, os bancos quase não fazem nada, as famílias são linha azul, e isto é o exterior. Isto é o que nós vamos buscar lá fora. Portanto, isto é outra maneira de ver a mesma coisa. Nós estamos a endividar ao estrangeiro porque aquilo que nós investimos tem que ser pago. E nós não poupamos o suficiente, vamos buscar o nosso lá fora. E este é o alegre que estamos no tal período, isto é 96, portanto é o período de endividamento que nós acumulamos e é outra maneira de fazer. Finalmente, aquilo que toda a gente fala, aqui era na taxa de poupança. Portugal aumentou imenso a sua taxa de poupança, nesta altura éramos o país do mundo com mais poupança, pelo menos do mundo desenvolvido com mais poupança. Ultimamente temos desistido. É um dos dramas de Portugal, já não poupa. Enfim, isto é bastante enviesado, esta opinião. Porquê? É preciso perceber, nesta altura nós tínhamos de poupar porque não havia alternativa, não é? Para a velhice não tínhamos alternativa. Agora as pessoas têm segurança social, agora as pessoas podem dar crédito, ao mercado de crédito. A grande razão da queda desta taxa de poupança é, de facto, uma boa razão, é uma razão estrutural. É uma razão que tem a ver com a sofisticação do nosso mercado financeiro, com os apoios que nós temos na terceira, com o facto de já não ser preciso poupar como antes era. É a mesma razão porque os Estados Unidos, a França, a Alemanha e todos os países diminuíram a sua taxa de poupança. Os valores altíssimos da sua taxa de poupança eram um sinal da nossa fraqueza financeira. E as pessoas tinham de poupar porque não tinham alternativa. Hoje, felizmente, não é assim. O ponto é, no entanto, que estamos a ver acima das nossas posses. E exatamente como os americanos. O problema português é parecido com o buraco dos nossos americanos nos Estados Unidos, só que aqui, em Portugal, a coisa é um bocadinho mais estrutural, apesar de tudo, nos Estados Unidos. Termino com uma citação, desta vez do nosso Santo António, que dizia: Adão foi posto no paraíso, onde rodeado de delícias caiu. Jesus foi conduzido ao deserto, onde, insistindo nos jejuns, venceu o demónio. O ponto é este, temos que ver um bocadinho mais de jejum. Bem, orçamento. Este espero que seja rápido. Este é o nosso déficit. Tem andado a flutuar ultimamente. Este aqui é simplesmente o ajustamento para as medidas extraordinárias da doutora Manuela Ferreira Leite, porque ela dizia que era aquilo, mas a verdade era isto. E isto é o Pacto de Estabilidade. Então, temos andado alegremente a violar o Pacto de Estabilidade. O Governo diz que vai violar isto, ou seja, a União Europeia diz que ele vai violar isto para o próximo ano. Se se verificar a previsão da União Europeia, o que isto quer dizer é que este Governo termina com um buraco maior do que o Pacto de Estabilidade e, portanto, protestou quando chegou, lembram-se?
Portanto, protestou com o buraco que tinha, que é uma injustiça, bem, sai com o maior do corpo que ele tinha.